da Grécia, o espiritual, o império da Grécia subiu. Quer dizer que, assim como a besta tem 7 cabeças, que são aqueles 7 principais impérios, o diabo tem 7 cabeças, que são aqueles principados diabólicos ao serviço de Satanás, que servem a ele, submetendo-lhe os governos do mundo, porque o mundo jace no maligno. E a inspiração do mundo é do diabo. Diz que o príncipe da potestade do ar opera nos filhos de desobediência. Não? Isso é uma corrente, uma influência, um rio maligno que vai desenrolando-se. E esse é o dragão. É o dragão com a sua semente desenrolada nos impérios da terra, que perseguiram a seu povo, tanto Israel como a igreja. Então, estas 7 cabeças do dragão são os principados, tales como aquele de Pérsia, como aquele de Grécia e outros semelhantes, que são a inspiração, os governantes das trevas deste século. São os principados que inspiram as chamadas civilizações. Mas aqui não aparece a parte política, aparece a parte espiritual. O dragão é que tem estas cabeças. Por isso é que, no caso do dragão, as diademas não são 10, como no caso da bestia, são 7. Porque o poder, a autoridade, a tem aqueles espíritos malignos, tal como o príncipe de Pérsia, príncipe de Grécia, são os que têm aquele governo. Então, eles têm aquelas diademas. No caso da besta, já são 10 diademas, porque são os 10 governantes que, juntamente com a besta, governam e entregam a ela o governo. Então, por isso aqui aparecem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Estes 10 chifres são os finais. Estes 10 chifres representam o que foram as divisões e, ao mesmo tempo, depois federações que foram se formando. Somente que isso tem um governo espiritual. Depois vamos achar a parte política. Pero, olhando a história, veja você. Depois do que foi o Império Romano, que abrangeu desde Inglaterra, Portugal, Itália até o Meio Oriente, aquelas nações se dividiram. Veio a queda do Império Romano, veio as invasões dos bárbaros, e houve principalmente 10 povos que colocaram a base das nações, que depois foram as conquistadoras e colonizadoras da América, de países da África. Por exemplo, na África se habla francês, se fala inglês, se fala português, ainda espanhol, se fala lá no Saara, na Guiné Equatorial. Na América se fala inglês, se fala francês, se fala espanhol, se fala português. São como se fossem colônias. E agora, o mundo, como está sendo preparado já no projeto de constituição do planeta Terra, é um mundo dividido em 10 federações, onde a Latinoamérica é só um desses chifres. Os Estados Unidos com Canadá, Europa Ocidental, outro. E assim, quando você lê a situação atual, os planos globalistas de governo mundial que já existem, eu estava contando aos irmãos que aqui mesmo, quando houve a Cumbre de Rio, não me lembro o ano exato que foi, que veio George Bush pai e outros presidentes, naquela cumbre já circulou aquele projeto de Constituição Mundial, dividindo o mundo em 10 federações. Então, o que foi o Império Romano, depois viraram as nações principais da Europa, que foram a base da conquista e colonização mundial. E daí a base da divisão atual projetada do governo do mundo em grandes 10 federações. E quem está detrás de tudo isso? O diabo. Mas ele tem seus representantes políticos na Terra. Mas aqui está apresentando, sim, claro, é assim. E tem até sessões. Sim, os irmãos achariam que isto é estranho, mas o diabo, entre eles, tem reuniões em certos lugares.
aparece vestido de púrpura, com olhos púrpuros, dirigindo reuniões com os grandes managers da banca, da ONU. Quizá vocês, não sei se têm notícia disso, parece que não. Bom, sim. Recomendo pelo menos ler o livro de Gary K., Rumo à Ocupação Mundial, e o testemunho de John Todd, Os Illuminati e a Bruxaria. Aí você vai encontrar muita informação que agora o tempo não dá. Como isto vai ser base para o outro, vou me metendo acá, porque depois já podemos ir mais rápido. Aquele site Sparta, .ti.br, tem todo esse material. Sim. O site Sparta.ti.br. Sim, exatamente, sim. Então, agora passamos ao verso 4. A sua cauda, ou seja, arrasta a terça parte das estrelas do céu. Mais adiante vemos que Miguel brigando com o dragão e os anjos de um com os anjos de outro. Então, estes anjos são estas estrelas. Ainda os anjos das igrejas são 7 estrelas. Mas os anjos do diabo também são estrelas. E o diabo também é como uma estrela caída. Bem? Então, esta terça parte das estrelas é a terça parte dos anjos de Deus que foram roubados por Satanás, que se rebelaram contra Deus. De cada 3, 1 foi com o diabo. Assim o Senhor também vai roubar 1/3 do diabo para a sua glória, como disse em Zacarias. Mas agora é outro assunto. As quais lançou para a terra. Aquelas demônios, aqueles anjos caídos, foram lançados para a terra. Ou seja, ele saiu da presença de Deus para os ares, dos ares tem que descer à terra, e daí descerá ao abismo no milênio, e depois, finalmente, ao lago de fogo. É a queda por tumbos de Satanás. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma daquelas cabeças do dragão, no tempo do nascimento de Jesus, era Roma. E Herodes estava representando o poder de Roma na Judeia, ainda que ele era idumeu. E ele quis matar o menino Jesus quando nasceu. Mas Deus providenciou que eles fugissem, e fugiram para o deserto, pelo sul, foram para o Egito, duraram mais ou menos 3 anos e meio, quando tinham morto Arquelau, então eles voltaram, foram de novo para Nazaré. Então aqui, em primeiro lugar, um primeiro cumprimento típico aconteceu com o próprio Jesus. O inimigo quis matar quando ele era menino, mas Deus guardou ele, protegeu ele, e depois ele viveu, cresceu, venceu, morreu, ressuscitou e ascendeu. Ou seja, como diz aqui, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Este filho varão se corresponde com o descendente da mulher, que é o próprio Cristo. Não podemos tirar a Cristo deste lugar. Sim, claro, ele depois se incorporou no seu corpo. E haverá vencedores no corpo, que Cristo se formará neles, na estatura do varão perfeito. Mas isso só acontece se ele mesmo for o varão perfeito primeiro. Bem? Ele é a semente da mulher. Ele é o que nasceu da mulher, da Virgem Maria, que é representante do povo de Israel, representa a igreja, né? Então, ela é como uma parte de Israel e também da igreja. Então, ela é como se fosse um símbolo da mulher. Claro que não sou ela, mas ela representa. O que ela falou, seja comigo, segundo tua palavra, e o que a igreja fala ao Senhor, Senhor, seja comigo, segundo a tua palavra. Que teu poder forme Cristo em mim. Amém. E disse, e o seu filho, ou seja, Jesus Cristo, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, Satanás não pôde destruir ele, mas bem, ele foi destruído por este filho e o filho foi arrebatado. Este arrebatamento é a ascensão de Cristo,
que é a virtude do arrebatamento da igreja. Se ele não tivesse ascendido, a igreja não poderia ser arrebatada, porque ele foi primeiro para poder ser a vida da igreja. Então, agora, o mesmo Cristo que ascendeu, que está à destra do Pai e que mora em nós, se está formando dentro de nós, assim como um menino. Por isso, quando a mulher está recém-grávida, ela não está segura, porque ela não tem nenhum movimento daquele menino no seu interior. Ela tem que fazer um Papa Nicolaus para saber se está grávida ou não. Mas depois de 5 meses não precisa mais Papa Nicolaus. Aquele menino já virou futebolista, boxeador, e se começa a mover dentro dela. Assim também, no começo, a gente não sabe nem diferenciar o que é a carne, o que é a alma, o que é espírito. Na medida que vai madurando em Cristo, vai conhecendo o mover de Deus e a formação de Cristo no seu espírito e no seu coração, no seu interior. Então aqui vai acontecendo esse assunto. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Agora, como ele não é único, sino o primogênito entre muitos irmãos, e ele é a cabeça do corpo, e este filho é a semente de Abraão, Abraão que falou que nós, então, somos também a semente de Abraão, porque somos um em Cristo. Você lê Gálatas, como dizem que Cristo é a semente de Abraão, e, portanto, nós, como estamos em Cristo, como Cristo está em nós, como somos seu corpo, nós também somos a semente de Abraão e somos herdeiros. Cristo é o herdeiro cabeça e nós somos o herdeiro corpo. Então, assim como ele venceu e se sentou no trono à destra do Pai, Jesus disse também: aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, isto tem cumprimento primário em Jesus Cristo e cumprimento secundário na igreja. Mas não haverá cumprimento na igreja se não se tivesse dado primeiro cumprimento em Cristo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Maria fugiu para o Egito, através do deserto do Negev. Também, quando a igreja nasceu, Jesus falou que quando vissem Jerusalém rodeada de exércitos, fugissem. E eles, quando houve um respiro, uma pequena pausa, e os exércitos de Tito rodearam Jerusalém, os crentes fugiram para Peia e para Petra, para o que hoje é Jordânia. E lá foram protegidos. E também está escrito que no tempo do anticristo haverá um lugar protegido na mesma Jordânia. Gostaria que vocês vissem isso comigo, qual é o lugar que está guardado para proteger aos israelitas que fugem. Então vamos primeiro em Daniel, capítulo 11. Estes dias estivemos lendo Daniel, mas na reunião da Associação Betel. Então, preciso de novo ler essa passagem. Daniel, capítulo 11, desde o verso 31, onde aparece a abominação desoladora, se começa a descrever o governo do anticristo e os acontecimentos desse governo. Desde Daniel 11, capítulo 11, verso 31. Aí aparece um momento da abominação desoladora, não? E aparece aquele rei que se engrandece sobre todo Deus, que é o anticristo, e está descrito, podemos dizer, o governo do anticristo e as circunstâncias do Armagedon neste capítulo 11 e capítulo 12. Chamo desde agora a atenção que, de novo, não podemos interpretar Apocalipse 12 sem Daniel 12. A mesma luta de Miguel com o dragão, que aparece em Apocalipse 12 e a que aparece em Daniel 12. Então, não vai interpretar
Apocalipse 12, esquecendo Daniel 12. Porque o Miguel que aparece em Daniel 12 é o mesmo Miguel que aparece em Apocalipse 12. Mas em Daniel 12, a cronologia da intervenção de Miguel está muito mais clara. E assim nos ajuda a interpretar melhor Apocalipse 12. Então, naquela parte do tempo do anticristo, dice o verso 41 de Daniel 11 o seguinte: entrará também na terra gloriosa, esse é Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder, olha, escuta aqui o parênteses que Deus colocou para o inimigo. Há um lugar que foi preparado aqui para que não chegasse o anticristo. Estas escaparão, do seu poder escaparão estes. Edom, que corresponde com o sul de Israel, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, ou seja, Jordânia. Se vocês têm um mapa de Israel, imaginemos um mapa de Israel aqui, depois que desce o rio Jordão, onde que está? Ah, obrigado, aqui está. Tá bom. Amém. Então, aqui este é o Mar de Galileia, este é o Rio Jordão, este é o Mar Morto. Então, do Rio Jordão para o Oriente é Amon, que era um dos filhos de Lot, e hoje a capital de Jordânia é Amman, que vem de Amon. E do Mar Morto e do Arabá, porque o Mar Morto depois desce para o Arabá, que vai até o Golfo de Acaba. Este é o Arabá, um deserto que é como um leito de um rio grande, amplo, largo. Então, do Arabá e do Mar Morto para o Oriente é Moab, e do Jordão para o Oriente é Amman. Ou seja, e o sul de Israel, o que era hoje o Negev, o monte de Seir, era Edom. Então, Edom, Moab e a maioria dos filhos de Amon, ou seja, Jordânia. De novo, como aconteceu no ano 70, quando o exército de Tito entrou em Jerusalém. Eles fugiram para onde que fugiram? Para a Jordânia. Então, diz aqui que essas províncias vão escapar. Ou seja, que é um território reservado por Deus para que lá fujam os desterrados do tempo do devorador. Vamos ver outra passagem que fala da mesma coisa. Vamos ver Isaías, capítulo 16. Isaías, capítulo 16. Desde o capítulo 15, há uma profecia acerca de Moab. É uma profecia que tem que ver com Moab. Moab era o outro filho de Lot, que hoje corresponde ao sul da Jordânia, onde está Petra, onde os cristãos fugiram também, como Peia. Então, no capítulo 16, continua a profecia que está no capítulo 15. E diz aí, desde o verso 1. Estamos em Isaías 16, desde o verso 1, os primeiros versos. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moab nos vales de Arnon, que dizem, Arnon é um rio que desce ao Mar Morto por Moab. As jornadas de Israel passaram por aí, porque Israel não entrou pelo sul do Negev, sino que quando chegou ao sul do Mar Morto em Obot, tomou a direção de Moab e subiu pelos montes de Moab até o Monte Nebo, que depois que termina o Mar Morto, daí do Monte Nebo, vê para a terra. Lá embaixo está o Rio Jordão, Gilgal e Jericó. Então, aqui está falando desse Arnon.
E diz assim, verso 3. Coloquem muita atenção aqui. Verso 3. Tem aberto as suas Bíblias aí? Bom, dá conselhos. Ó, note, Deus está falando que os jordanos têm que chegar entre eles a um acordo. A esposa do rei atual é cristã. Executa o juízo e faz, olha aqui, Deus está falando para Moab, faze a tua sombra no pinho do meio-dia como à noite. Ou seja, os de Moab têm que fazer sombra, têm que ocultar lá em Jordânia, como se fosse de noite, ainda sendo de dia. Esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixará a terra. Então você vê que Deus destinou a Jordânia como refúgio dos desterrados de Israel, aqueles que estiverem naquela região. Então agora voltamos para Apocalipse, capítulo 12. Isso já teve um primeiro cumprimento no ano 70, que era como uma figura da grande tribulação. Mas não era ainda a grande tribulação. Então diz aqui, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela sustentem durante 1260 dias. Esses dias também estiveram os cristãos fugindo. Esses dias também estuvo Cristo fugindo. E esses dias, que são os da grande tribulação, estarão protegidos os que formem parte da mulher. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Note agora comigo de novo Daniel, mas capítulo 12. Por que estou aqui lendo juntamente com Apocalipse Daniel? Porque, irmãos, Daniel está falando deste aparecimento de Miguel, desta missão especial que tem Miguel como príncipe do povo de Israel. Ele tem um trabalho, ele tem que derrubar o dragão para a terra. Mas note como começa o capítulo 12 de Daniel. Nesse tempo, você viu a correspondência de Daniel com Apocalipse? Desde 11:31 aparece a abominação desoladora, e aí começa a aparecer aquele povo que conhece a Deus, e aquele povo que age, que trabalha, que ensina, ainda que seja perseguido, e aparece aquele rei fazendo a sua vontade, se engrandecendo sobre todo Deus, fazendo uso de um Deus estranho, ou seja, do dragão, porque o dragão que dá o poder à besta é o Deus estranho deste rei altivo que aparece em Daniel 11, na última parte de Daniel 11. E depois então aparece aquelas vindas dele para Jerusalém, para Israel, e aparece aquelas províncias que escapam dele. E depois então aparece, continua aquela visão no capítulo 12, porque a visão abrange capítulo 10, 11 e 12, é só uma visão. São 3 capítulos, mas foi uma experiência longa que teve Daniel. A visão são 3 capítulos, mas é só uma visão. Mas note em que momento aparece Miguel aqui. Já desde o verso 31 do capítulo 11, já está a grande tribulação. Já está o anticristo. E é no final, não no começo, não para um arrebatamento, não por causa de um arrebatamento que o diabo é tirado para baixo, não. Porque alguns interpretam que quando sube a igreja, o diabo é tirado para baixo
e que a igreja sube antes da tribulação. Mas olhe bem, a queda do diabo, depois da briga de Miguel, com Miguel, é neste tempo, já bem avançada a tribulação, não antes da tribulação. Verso 1 do capítulo 12. Nesse tempo, já a grande tribulação começou, no meio da última semana, lá na abominação desoladora, no verso 31 de Daniel 11. E foi descrevendo muitos acontecimentos, e Armagedon mesmo aí. E então chega no final para Miguel em Daniel 12. E nesse tempo se levantará Miguel,